Boas-vindas a quem nos acompanha para mais um mergulho aprofundado nas nossas fontes. A nossa missão de hoje é desvendar uma pilha de documentos assim fascinantes sobre os bastidores da tecnologia de recursos humanos. E temos muito material, né? Com certeza, nós temos aqui um manual de requisitos técnicos, o famoso PRD, e também vários relatórios reais de um sistema chamado Synergy Quest Profile 360 graus. É uma plataforma que foi adaptada por Flávia Caetano. E, olha, o mundo corporativo tá cheio de testes de personalidade básicos, sabe? Aqueles que parecem mais um horóscopo de escritório do que ciência real. A maioria acaba sendo só um rótulo genérico. Mas o material que vamos analisar hoje propõe algo estruturalmente diferente. O que a gente tem em mãos é a documentação de um sistema integrado de avaliação psicométrica. E não é pouca coisa. Nem um pouco. O objetivo declarado nesses relatórios não é só colocar as pessoas em caixinhas. A proposta é apoiar decisões estratégicas pesadas, contratações de alto impacto, promoções internas, e a promessa central, que é bem ousada, é o potencial de reduzir os custos de rotatividade, o turnover, em até 40%. 40% é muita coisa para qualquer empresa. Demais. E a mecânica para atingir esse número passa por uma adequação matemática bem rigorosa. Eles tentam alinhar a arquitetura psicológica de quem está respondendo com as exigências operacionais diárias do cargo. Ok, vamos desempacotar isso por partes, porque tem muita informação aí. Eu acho que essa análise vai mudar a forma como quem nos escuta enxerga essas avaliações de RH. Sem dúvida. Porque o negócio mistura uma psicologia muito profunda com, uma engenharia de privacidade de dados que é surpreendente. Porque, pensa na experiência padrão. A pessoa vai lá, faz um processo seletivo, responde a um único questionário, né? Faz um MBTI ou um teste DISC. Isso. Recebe aquele gráfico em pizza bonitinho e o processo acaba ali. Mas o Synergy Quest, ele combina 9 metodologias internacionais. 9? É um volume de cruzamento de dados tão absurdo que a gente precisa explicar como isso funciona na prática. O que é fascinante aqui é justamente essa ambição. Eles tentam unificar matrizes teóricas que sempre operaram separadas. Cada uma no seu quadrado. Exato. A genialidade dessa integração está em reconhecer que um único framework psicológico sempre vai ter pontos cegos. O sistema usa o DISC, por exemplo. O DISC é focado puramente em comportamento observável, né? Ele ajuda a prever como a pessoa vai agir sob pressão. Se ela vai ser mais dominante ou mais cautelosa. Perfeito. Mas o DISC não explica a essência de ninguém. Para cobrir essa lacuna, a plataforma pega esses dados comportamentais e cruza com o modelo Big Five. O famoso modelo Ocean. Esse mesmo, que é o padrão ouro na psicologia acadêmica hoje. O Big Five mapeia aqueles traços fundamentais que não mudam, sabe? Como o nível de estabilidade emocional diante do estresse, ou o grau de conscienciosidade. Que seria aquela inclinação natural para a organização e o dever? Isso. E a sobreposição começa a criar uma imagem em 3 dimensões do profissional. E os documentos mostram que não para por aí. Além do DISC e do Big Five, a plataforma joga o MBTI na mistura para mapear as preferências psicológicas. Para entender como o cérebro processa informação, basicamente. Exatamente. Se a pessoa foca mais na intuição ou em dados concretos. Se ela decide as coisas com base na lógica fria ou no impacto que aquilo vai ter nas outras pessoas. Só que a integração ainda vai mais fundo. Porque o que amarra todas essas peças é a camada de motivação. E é aí que entra o Enneagrama. Ferramentas como o DISC e o MBTI indicam o como e o quê. Mas falham em explicar o porquê. Exato. O Enneagrama vai lá nas motivações mais profundas. Imagina 2 profissionais que batem todas as metas. O comportamento é idêntico. Os 2 são focados em resultados. Sim, mas a motivação é totalmente diferente. Um pode fazer isso porque tem um medo paralisante do fracasso e busca status. O outro faz a mesma coisa porque tem uma necessidade de controlar o próprio ambiente. E liderar essas 2 pessoas exige abordagens completamente diferentes. Completamente. E além de tudo isso, o Synergy Quest ainda engloba a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner para mapear talentos lógicos, espaciais, linguísticos e as métricas de inteligência emocional do Daniel Goleman. Mas aí entra o desafio lógico que eu tive lendo os documentos.
a proporção disso tudo. Como assim? A pessoa entra na plataforma e responde a um questionário de apenas 31 perguntas. E o PRD detalha que não são simples caixas de sim ou não. São cenários práticos de resolução de problemas. Mas ainda assim, gerar um mapa de 9 metodologias complexas, com só 31 respostas, parece um truque de mágica. Como que a matemática por trás disso fica de pé? É o design multidimensional do questionário. Em testes comuns, uma pergunta alimenta um único indicador. No Synergy Quest, o documento técnico especifica que cada uma das 31 questões funciona como uma matriz situacional. Ou seja, uma falimenta várias coisas ao mesmo tempo. Exato. Se a pessoa escolhe como lidaria com um prazo estourado, o sistema distribui pontuações fracionadas. Vai um pouco para a escala de conscienciosidade do Big Five, um pouco para o eixo de julgamento do MBTI e mexe no nível de dominância do DISC, tudo no mesmo clique. Que genial! E aí o algoritmo reconcilia tudo isso para calcular aquela nota principal. O score de potencial geral que vai de 0 a 100%. E essa nota define a narrativa inteira do relatório. O score mapeia se a pessoa está pronta para vários níveis hierárquicos. Começa lá no auxiliar, sobe para assistente, analista, passa para liderança e chega até a diretoria executiva. E o sistema avalia o candidato contra um benchmark do cargo. Se a liderança exige 85% de inteligência emocional e a pessoa tem 60%, o relatório aponta essa diferença de 25% como um risco operacional. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mudando o foco para aquele documento de requisitos do desenvolvedor, a arquitetura técnica é bizarra no bom sentido. É uma quebra de paradigma enorme. Sim, porque quando a gente pensa num sistema processando esse volume colossal de dados comportamentais, cruzando 9 teorias, a imagem mental é o quê? Servidores gigantes na nuvem. Exato. Bancos de dados enormes guardando a alma de milhares de candidatos. E essa seria a infraestrutura de qualquer software de RH famoso hoje? Coletar e minerar dados de usuário é um modelo de negócios primário de quase todos eles. Mas o detalhe mais surpreendente da engenharia desse Synergy Quest é que não existe banco de dados. Zero. Os documentos revelam que o site roda 100% no front-end. É tudo local. HTML, CSS e JavaScript puro no navegador da pessoa. Sim, a plataforma não envia uma única resposta para nenhum servidor externo. Se a pessoa estiver lá, na 30ª pergunta, e por acidente fechar a aba do navegador, perde tudo. Tem que começar do zero. tudo apagado, a memória é limpa na hora. O PRD, inclusive, exige que tenha um aviso gigante na primeira tela, avisando que não tem salvamento automático. Se a gente conectar isso com um cenário maior, com esse mundo corporativo cheio de vazamentos de dados e multas pesadas, a gente percebe a estratégia genial por trás dessa decisão. É uma postura completamente anti-rastreio. Desde a fundação do código, o mundo atual rastreia cada clique, cada hesitação sua preenchendo um formulário para vender isso depois. Esse modelo foi desenhado para garantir conformidade imediata com a LGPD e com regras de privacidade europeias e americanas. Sem banco de dados, sem risco de vazamento. A transferência de poder é linda de se ver. O relatório final é gerado na memória RAM do próprio computador ou celular de quem está fazendo o teste. É processamento local. E aí ele formata um PDF na hora. A empresa que pediu o teste não fica com histórico invisível guardado. Não tem um painel secreto para o RH espionar vulnerabilidades emocionais de candidatos que já passaram por lá. O PDF é a propriedade da pessoa que respondeu. É ela quem decide se vai mandar aquele arquivo por e-mail para a empresa ou não. E a consequência direta disso é o aumento drástico da precisão dos dados. Porque gera segurança psicológica. Exatamente. Quando a pessoa sabe, tecnicamente, que as motivações e medos mais íntimos dela não estão indo para uma nuvem obscura, a tendência de fingir ser o candidato ideal despenca. A sinceridade vai lá em cima. E isso fica muito evidente quando a gente disseca os relatórios na prática. Nossas fontes trazem exemplos de perfis reais sendo analisados pela ferramenta. E o nível de transparência impressiona muito. Tem o caso daquela executiva, a Flávia. Nossa, esse relatório é fascinante. Ela atinge um score de potencial geral de 84%,
uma recomendação imediata e forte para a diretoria e liderança estratégica. E o cruzamento de dados dela revela um motor operacional muito singular. No DISC, o perfil primário dela é estável. Isso geralmente aponta para alguém focado em consistência, que mantém a operação rodando sem sustos e gosta de harmonia na equipe. Só que aí, o sistema sobrepõe o MBTI. E a classificação dela no MBTI é ISTP. Na psicologia, o ISTP costuma ser chamado de o virtuoso. É um perfil absurdamente pragmático, que resolve problemas práticos na hora e que não tem a menor paciência para burocracia inútil. E a terceira peça desse quebra-cabeça é o Eneagrama, que diz que ela é tipo 8. O desafiador. O tipo 8 é muito movido pela necessidade de manter o controle. É assertivo, vai direto ao ponto e não foge de uma briga se achar que está certo. E quando o algoritmo junta essas três coisas, a estabilidade do DISC, o pragmatismo do ISTP e a assertividade controladora do Eneagrama tipo 8, nasce o que eu gosto de chamar de perfil bombeiro. É o perfil essencial para gerenciar o caos. Tem uma seção inteira no relatório só sobre desempenho sob pressão e ambientes desordenados. O texto diz literalmente que essa profissional é vital para emergências, ela assume iniciativas que estão afundando e resolve em dias o que a empresa levaria semanas para decidir em processos normais. Imagina o alívio de um CEO lendo isso sobre uma candidata. Ela traz ordem pela força de vontade bruta e pragmatismo. Mas e aí vem a parte interessante, o relatório também traz um alerta pesado. O risco de burnout? Exato. O sistema avisa que se ela for colocada em um ambiente que é desorganizado o tempo todo, cronicamente caótico, a exaustão é certa, porque ela gasta muita energia servindo de escudo contra a incompetência estrutural da empresa. E é aí que a gente vê o valor real da ferramenta. Não é só dar um selo de aprovação. O objetivo é mapear o atrito metabólico entre a pessoa e a cultura da empresa. O custo psicológico de estar ali. Sim, mas a ferramenta também consegue apontar o oposto. Lembra do relatório da Maria da Silva? Nossa, o contraste é perfeito. A Maria fez o teste para uma vaga de gerente de vendas. E o score de potencial geral dela foi de 54%. Matematicamente, o sistema disse que ela era incrível como analista ou especialista, mas sinalizou que ela não estava pronta para a cadeira de gerente. Ela é o arquétipo clássico de vendas. O MBTI dela é ESTJ. Super organizada, lógica, focada em fatos e execução. E o Eneagrama dela é tipo 3. O realizador. Isso. O tipo 3 é competitivo, busca o sucesso, precisa de reconhecimento pelas entregas. É uma máquina de produtividade. E os gráficos confirmam isso com clareza cristalina. A Maria tem 100% de pontuação em orientação a resultados, é aquela profissional de elite que carrega as metas do departamento inteiro nas costas. Só que, na mesma matriz, a nota dela em liderança e mentoria de equipe foi de 20%. O que mostra como seria um erro grotesco pegar a melhor vendedora e transformar na gerente da equipe amanhã, sem preparo nenhum. A empresa perderia a melhor fechadora de negócios e ganharia uma gerente frustrada tentando forçar o ritmo agressivo dela numa equipe que roda em outra rotação. E o que eu achei brilhante é que a plataforma não julga. Ela é amoral. Sim, o Synergy Quest não diz que ser implacável com resultados é ruim ou bom. Ele só decodifica a realidade. A Maria bate metas porque a estrutura do tipo 3 dela exige essas vitórias. Mas ela ainda não desenvolveu a empatia para facilitar o sucesso dos outros. Que é o trabalho de um líder. Exato. E o resultado não é um carimbo vermelho de recusada. A mensagem é: aqui está o mapa das pontes que vocês precisam construir se quiserem promover essa pessoa no futuro sem que ela fracasse. Então, o que tudo isso significa na prática diária das empresas? Pois é, eu fiquei me perguntando isso, tirando a parte de contratação, como isso sustenta o negócio no longo prazo. A verdadeira mágica acontece na ciência da retenção. Porque teste de RH normal perde utilidade no dia que o funcionário assinou o contrato. Mas aqui tem uma seção inteira de análise de turnover. E como isso é calculado? O sistema pega os traços de personalidade, o nível de autonomia que a pessoa precisa e usa modelos preditivos para calcular o risco dessa pessoa pedir demissão numa janela de 12 a 24 meses. Tem aquele exemplo de uma candidata para analista pleno, né? Sim.
O score de potencial dela era muito bom, 70%, uma STP. Mas o índice de retenção bateu num teto de 56%. O alerta laranja piscando na tela do RH. E a matemática explica o motivo. A candidata tinha 100% de estabilidade emocional, ou seja, aguenta a pressão, 88% de necessidade de autonomia, então não precisa de ninguém no cangote dela microgerenciando. Mas os alertas vermelhos vieram de onde? Da percepção de futuro. O sistema calculou que ela via apenas 20% de oportunidades de desenvolvimento naquele cargo. E a compatibilidade com a cultura estimada era de 38%. A plataforma consegue avisar a diretoria exatamente por que aquele talento de ouro vai pedir as contas antes mesmo dela começar a sentir tédio? É a predição de um atrito inevitável. A pessoa é incrível, blindada contra o estresse, mas a cultura da empresa é lenta demais para a velocidade de execução dela e não tem para onde ela subir. E saber disso muda o jogo. O gestor não é pego de surpresa daqui a 6 meses com uma carta de demissão na mesa. E é aí que o sistema para de apontar o abismo e começa a construir a ponte. Ele automatiza a criação do PDI. O Plano de Desenvolvimento Individual. Nossa, eu fiquei impressionada com essa parte nos documentos. É muito bem estruturado, né? Muito. Porque em vez de simplesmente reprovar alguém, tipo aquele candidato que tirou 39%, ou a própria Maria com 54%, o Synergy Quest não emite um atestado de falha permanente. Ele trata a lacuna de competência não como um defeito, mas como um déficit temporário de treinamento. Entrega um mapa de 180 dias. Um cronograma de 6 meses, dividido em 4 etapas super específicas. A etapa 1 foca nos primeiros 45 dias, diagnóstico e fundação. Onde a pessoa não vai sair executando coisas difíceis, mas vai sentar com o líder para alinhar expectativas e entender exatamente qual competência precisa de ajuste. A raiz do problema. Aí a etapa 2, até o dia 90, é capacitação e prática. O sistema literalmente sugere livros, treinamentos e prescreve mentorias com líderes sêniors. O que tira aquela subjetividade do feedback corporativo, né? Ah, você precisa melhorar. Melhorar o quê? Como? O relatório diz exatamente como. E depois vem a etapa 3, até o dia 135, consolidação e networking. A teoria vira prática controlada. A pessoa assume um projeto pequeno para testar a nova habilidade no ambiente seguro. E a jornada fecha na etapa 4. Avaliação e projeção. Lá no limite dos 180 dias, a hora de medir se deu resultado e se precisar rodar o teste de novo para ver se o score subiu. E a engenharia de talentos no seu estado da arte. A plataforma calcula até o custo financeiro aproximado desse treinamento para a empresa. Fazendo uma recapitulação de tudo que a gente mergulhou hoje, o cenário é muito nítido. A gente vê uma ferramenta que destila o comportamento humano usando 9 metodologias gigantes. Tudo rodando num front-end seguro, que blinda a privacidade e foge do rastreamento de dados. Entregando relatórios que prevêem demissões e montam planos de carreira de 6 meses. A diferença entre isso e um teste de revista é abissal. Sem dúvida, é um avanço gigantesco na profissionalização de como lidamos com carreiras. Substitui o achismo que ainda domina muita entrevista de emprego, né? E permite que a pessoa tenha uma radiografia clara de como a própria mente funciona no trabalho. Mas isso levanta uma questão estrutural bem profunda. Uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Manda. A gente discutiu como o sistema mapeia a reação humana ao caos. Como ele encontra aquele perfil pragmático, o bombeiro, que estabiliza projetos falidos sob pressão extrema. O que vale ouro para qualquer empresa. Exato. O valor financeiro disso é incontestável. Mas a reflexão é, se a ciência de dados agora permite encontrar com precisão milimétrica as pessoas que têm uma resiliência de aço, será que as corporações estão usando esses diagnósticos para consertar os ambientes tóxicos e criar culturas viáveis? Ou será que estão usando algoritmos brilhantes só para caçar super-heróis emocionais? Pessoas dispostas a apagar incêndios que a própria diretoria se recusa a evitar. Nossa, essa é pesada. A tecnologia dá o raio-x perfeito, mas o que a empresa faz com a imagem é uma decisão ética. Usar para evoluir processos ou usar para sobreviver à custa da exaustão das pessoas? Exatamente. O futuro das relações de trabalho vai depender dessa escolha.
É uma provocação de alto nível para nossa audiência refletir. Um agradecimento imenso a quem mergulhou fundo com a gente em mais essa investigação sobre as engrenagens do mundo corporativo. Nos vemos na nossa próxima análise.